Olá, eu sou a Maria Fernanda Ruas e está começando mais um programa F5, uma produção da TV FUNORTE para o canal universitário. E eu sou Eupídio Rocha e hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre diversidade e sexualidade. Se você não viu a primeira parte do nosso programa, só dá uma corridinha no YouTube e conferir aqui na lista de vídeos, né? Isso aí, o primeiro programa foi muito legal, super educativo e hoje a gente vai ter mais algumas pessoas que vão dar seu depoimento e também nos ensinar sobre esse universo que gera tantas polêmicas, tantas dúvidas e que a gente de fato precisa debater. E para começar a nossa discussão, nós temos aqui o Marcelo Brito, né, que é coordenador do INSERTO, Núcleo para a Diversidade Sexual e de Gênero da Unimontes. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, né? Muito importante esse espaço para que nós possamos discutir sobre diversidade sexual e de gênero. Marcelo, seja bem-vindo. Eu queria, para começar, a gente explicar para quem está nos assistindo o que é o INSERTO. Sim, o INSERTO com S, né? A gente sempre reforça isso, esse S aí que faz menção ao sertão, que é um local historicamente conhecido como machista, né, como um local onde há uma violência contra a diversidade, mas que também pode ser um local onde exista a diversidade, onde essa diversidade resiste, onde essa diversidade se coloca. O INSERTO é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes. Esse projeto ele surge em 2017. É importante destacar que esse projeto surge como uma busca dos próprios acadêmicos e acadêmicas que estavam naquele momento ali na universidade e essa busca, essa sede, né, de um espaço onde pudesse ser discutido as questões de gênero, as questões de sexualidade. Então eles procuram, na época, o professor Rafael Baione, né, professor da universidade, psicólogo e professor no departamento de educação. E aí, em 2017, a institucionalização do projeto. Desde 2017, então, em funcionamento e sempre com grupos de estudo, né, trazendo obras, trazendo discussões sobre identidade de gênero, sobre as possibilidades, né, de vivências de gênero e de sexualidade. E também, como é um projeto de extensão, sempre para além da universidade. Então, sempre atendendo a convites, né, como que nós tivemos aqui agora, e também presente em escolas, presente em ambientes empresariais, né, sempre trazendo alguns esclarecimentos, algumas informações a respeito. Então a gente pode dizer que o projeto ele tem essa perspectiva de trazer uma discussão mais consolidada, né, mais acadêmica para os temas e ao mesmo tempo reforçar essa visibilidade. Daí a importância de ele estar inserido nesse universo universitário, que é um universo que demanda muita discussão, muita polêmica, até alguma incompreensão? Exato. Como vocês bem disseram, né, assim, no início também, há muita incompreensão sobre as questões que passam pelos assuntos de gênero e sexualidade. E a gente acredita que a informação, que o debate, que o diálogo é muito importante para que as pessoas possam, muitas vezes, vencer alguns preconceitos ou algumas informações, né, que foram sendo ali enraizadas, né, em cada um, e isso é muita fonte de discriminação, de preconceito. Então a gente está sempre aberto a esse diálogo, a essa discussão, a esse debate. Dentro do ambiente acadêmico a gente traz algumas discussões às vezes até mais aprofundadas mesmo, mas nós não nos encerramos apenas no ambiente acadêmico, a gente quer ao contrário, né? Trazer esse debate para além da academia, né? Para que as pessoas possam compreender numa linguagem que seja acessível, até porque essa diversidade, né, de sexual e de gênero, ela está presente na nossa sociedade e essa visibilidade ela é importante. Então as pessoas, né, vivenciam as suas sexualidades e se identificam no que diz respeito ao gênero em toda parte, não só no ambiente universitário, né, mas em todo o ambiente escolar, não escolar, familiar, né, então em todo momento, em todo local. Então por aí a importância mesmo de
discutirmos, debatermos, criarmos espaços, né? E você falou aí sobre essa questão dos ambientes, né? Acaba que a gente vê muito esse tipo de discussão no ambiente acadêmico superior, né? Na faculdade, tanto que a gente estava até comentando, né? Às vezes a gente ouve muito falar, entrou na faculdade, virou gay, virou lésbica, não sei o quê, etc. Como se fosse um portal onde a pessoa entrasse e aí lá ela, né, se transformasse. E aí, a gente estava conversando sobre isso, né? Que no ambiente escolar, na escola regular, ensino fundamental, ensino médio, as pessoas já vivem aquilo e às vezes elas não são tão acolhidas, né? Sim, exatamente. O espaço da educação, de uma forma geral, é um espaço que precisa estar mais aberto, né, à diversidade sexual e de gênero. E nós comentávamos sobre isso, o quanto as escolas ainda são excludentes em relação às vivências de gênero e de sexualidade também, né? O quanto esse ambiente às vezes é um ambiente inclusive violento, não só do ponto de vista da violência física, mas também da violência simbólica, né? Também dos impedimentos que se criam nesses ambientes, nesses espaços, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam respeitadas na sua individualidade. Isso é o mais importante, né? Acho que é muito importante que nós possamos reforçar isso, que quando nós falamos, por exemplo, da possibilidade de trazer essa discussão, né, sobre gênero e sexualidade para as escolas, diferente do que muitas vezes se diz, né, nós não estamos querendo doutrinar ninguém ou convencer alguém de viver um gênero ou sexualidade que não seja o seu. É o contrário disso, né? É trazer um ambiente de respeito e de harmonia dentro, né, desses locais, dentro das escolas. Existe uma evasão escolar muito grande dentro da comunidade LGBTQIA+, sobretudo para a população trans e travesti, porque diante daquela vivência, né, diante da sua vivência, diante da sua auto-identificação, né, e existe um período onde isso se torna mais forte, né, a pessoa é muito rechaçada, ela é muito silenciada, ela não pode, né, não pode ser dessa forma, não pode falar dessa forma, não pode gesticular dessa maneira. Então, existe de uma forma geral todo um direcionamento para que nós possamos comportar, né, de uma forma heterossexual e dentro de uma norma cisgênero, né, que são todas as pessoas que se identificam ali da forma como foi atribuída ao nascimento. E todo mundo que foge a essa regra, a essa formatação, geralmente sofre, né, com uma série de violências físicas, né, e que inclusive tiram a vida dessas pessoas. A gente tem que reforçar que o Brasil é um dos países mais violentos em relação à população LGBTQIA+, né, todos os dias, né, praticamente nós temos acesso a situações de violência com a população LGBT, mas sobretudo com a população trans e travesti. Então, não é só uma questão de respeito, né, que deve ser inclusive no ambiente escolar, no ambiente familiar. É uma questão que passa também pela sobrevivência, né, pela vida das pessoas e uma vida que precisa ser respeitada. Você falou uma coisa muito, muito interessante, Marcela. A gente fala muito sobre respeito, sobre visibilidade, e agora no mês de julho, né, foi um mês de orgulho, né, de representação e de luta, tanto da questão da homofobia, transfobia, né, e todas essas fobias que aparecem e surgem. E obviamente a comunidade LGBTQIA+, está num processo justamente de afirmação do seu espaço, conquista e manutenção de uma série de direitos, né, que foram garantidos legalmente e que mesmo assim a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande para ser implementada. Nessa questão dessa militância e dessa luta, como é que você enxerga esse processo? É uma luta? A definição correta é essa mesmo? Sim, é uma luta constante, né? Uma luta pela vida e uma luta por direitos também. E essa luta, ela tem um marco importante, como você bem disse, que é o dia 28 de junho, que remete ao 28 de junho de 1969. Um acontecimento nos Estados Unidos, num bar, Stonewall, e aí, a partir de uma espécie, né, de revolta às condições que a população era submetida
não só naquele bar, mas no contexto geral, a partir dessa revolta, né, em relação ao que estava acontecendo, nós temos uma influência, né, a partir daí de uma série de discussões muito importantes. É importante dizer que 69, né, nos Estados Unidos, como no mundo todo de uma forma geral, na década de 50 e 60, havia uma repressão muito grande em relação à sexualidade e gênero. E geralmente as vivências de sexualidade, né, não havia essa visibilidade, então essas vivências de sexualidade e gênero eram feitas geralmente em guetos, né, e era isso nos Estados Unidos. Um bairro, né, que tinha alguns bares, como Stonewall, que eram frequentados por gays, lésbicas, pessoas travestis, transexuais, e eles sofriam muita violência, repressão policial naquele contexto, né? Então havia sempre batidas policiais, todo mundo, né, era conduzido até a delegacia, então essa pauta moral era muito forte nesse sentido. E aí, no dia 28 de junho de 69, as pessoas começaram a se revoltar com aquela batida policial. Então não apresentavam os documentos, saíam da viatura policial, resistiram e saiu do bar, foi para a rua, né, e foi tomando uma proporção. Só no outro dia, na manhã do outro dia, mais pessoas iam chegando, né, então só na manhã do outro dia que a situação foi contornada, digamos assim, mas ficou como um marco tão importante que no ano seguinte foi a primeira marcha do orgulho. E orgulho e luta tem muito a ver as duas coisas, né? Essa luta é uma luta política, uma luta por direitos civis, né? Então é o direito de existir, é o direito de manifestar a sua sexualidade, né? O direito de vivenciar a sua sexualidade e de vivenciar o seu gênero da forma como você se auto-identifica. Então, é uma luta por uma vivência que seja digna, que seja respeitada. Perfeito. Inclusive tem filmes, né? Sim, duas tem muitos. produções, inclusive uma mais recente até, que acho que foi dirigida até pelo próprio Michael Bay. Deixa eu aproveitar para dar uma dica também, então. Também no Netflix tem um documentário muito interessante da Marsha P. Johnson, e que é importante a gente falar, né? Tanto a Marsha como a Silva Rivera eram duas mulheres trans que estavam ali naquele acontecimento de Stonewall, mas a luta delas, a militância, a luta delas estava para muito mais do que aquele momento histórico, né? Elas já acolhiam outras, né? E já estavam há mais tempo naquele local e em luta também. Durante algum tempo elas foram invisibilizadas, né? Na própria luta mesmo, na própria militância LGBT, que antes não chamava LGBTQIA+, depois a gente pode falar um pouco da importância da identificação de cada uma, né, dessas letras, tanto na questão da sexualidade como do gênero. Mas a Marsha P. Johnson e a Silva Rivera, elas estavam lá, né, elas lutavam desde antes para que houvesse esse respeito em relação às questões de gênero e sexualidade. E aí Vida e Morte de Marsha P. Johnson. Bom saber, Perfeito. né? Ótima dica. Mais uma sugestão aí, né? E eu queria que você falasse aí, a gente está falando sobre essa questão da luta, e 69 para cá, quantos anos, né? E ainda assim a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa com relação a essas populações. Como que você vê o impacto disso? Então, é uma luta incessante, né? É uma luta diária e incessante. Porque nós crescemos, todos nós, né? Crescemos e somos muitas vezes ensinados, né? Criados, como nós falamos, né? Ensinados a vivenciar uma sexualidade que seja heterossexual e a vivenciar um gênero que foi aquele que foi atribuído ao seu nascimento, né? E isso é muito forte, né, na nossa sociedade, isso é muito presente, desde detalhes até coisas maiores, que é a própria violência, né? A violência é uma forma de dizer, olha, você não vai viver nada que não seja o que está determinado para você viver. Então a gente, durante muitos anos, né, enquanto sociedade, nós criamos uma única narrativa possível de vivência, de sexualidade e de gênero. É claro que existiam várias outras, sempre existiu, né, que é o que às vezes as pessoas falam, isso é de agora, isso não existia antes. Sempre existiu, mas na verdade havia
uma invisibilidade, havia uma violência, uma força tão grande para que nada saísse daquele padrão que era considerado normal, natural, que as pessoas viviam muitas vezes escondidas, né? Estavam invisibilizadas e viviam escondidas. E daí a gente falava da importância de algumas pessoas que, desde aquela época, né, já se levantavam e diziam não, né, eu não aceito estar submetido a essa única possibilidade de vida. E é sempre isso, né? É permitir que as pessoas possam viver, né, e possam viver da forma que lhes seja mais confortável, da forma em que elas possam estar bem consigo mesmas, né, que elas possam estar felizes. A partir desse marco de 69, quando a gente fala do orgulho, e aí é por isso que eu sempre falo que orgulho e luta caminham muito juntos, porque é um orgulho da sua forma de existência. Durante muito tempo a gente foi ensinado que se você não fosse heterossexual, se você não fosse cisgênero, você estava errado. Então, durante muito tempo era considerado doença, por exemplo. Só na década de 90, a Organização Mundial da Saúde retira o caráter de doença da homossexualidade. Em relação à transexualidade, isso acontece em 2019. Então é tudo muito recente, a luta é antiga, né, mas as conquistas vão acontecendo a partir de agora. E aí a gente vai percebendo isso, a necessidade de você se afirmar a sua existência, o orgulho a respeito dela. Porque se você é ensinado que só existe uma forma de viver que é normal e que é natural, e você não se encaixa dentro daquela norma, né, dentro daquela possibilidade, isso cria um mal-estar consigo mesmo, né, uma vergonha de ser quem se é. E se a pessoa tem vergonha de si, se ela tem ódio dela mesma, né, ódio do que ela sente, ódio do seu corpo, ela também não consegue lutar. Então daí a importância desse orgulho. Né? O orgulho diz para a pessoa, não, você pode sim vivenciar o seu gênero, você pode sim vivenciar a sua sexualidade, e ninguém vai te impedir, né, de viver e de amar. Né? Ninguém pode te impedir de ser feliz, né? De ser feliz, exatamente. Realmente, uma discussão muito interessante, né? A gente está, infelizmente, chegando ao final, né, do nosso tempo. Porque a vontade era ficar aqui, né? Nós já dividimos essa discussão em 2 programas, né? Talvez a gente tenha que fazer até mais um programa complementar depois. Então, a gente quer agradecer a sua presença aqui, Marcelo. Se você quiser fazer uma última mensagem, um último adendo, né? É só você passar aqui para as nossas câmeras, né? Isso, eu acho que talvez até falar, né? Eu sei, a gente sabe, né, que tem muita gente que ainda precisa essa cutucada, né? Esse empurrãozinho aí para sentir esse orgulho, né? Eu acho que talvez pudesse ser sobre isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade. Como a gente sempre fala, né? Muito importante que a mensagem, que esse diálogo possa chegar a mais pessoas e vocês tem um espaço que atinge, né, um número muito grande de pessoas. Então, obrigado, né, pelo espaço. Dizer que nós estamos também nas redes sociais, né, o projeto Incerto está lá, @Incerto com S, coletivo, no Instagram, nas redes sociais, para que vocês possam acessar essas discussões. Elas, né, são frequentes, são semanais, então a gente sempre está trazendo alguns pontos. E é isso, é afirmar esse orgulho, né, como forma de existência mesmo, orgulho de quem você é, orgulho da sua história, orgulho né, do seu gênero, da sua sexualidade, e fique firme na luta, né, na luta pelo respeito. E essa luta é uma luta que todos podem estar juntos, né, não só nós, a comunidade LGBTQIA+, mas também quem se identifica com a luta contra o preconceito, com a luta contra as formas de opressão, de uma forma geral na sociedade, pode estar conosco e é sempre muito bem-vindo. Perfeito. Muito obrigada, né? A gente tem que agradecer demais a sua presença aqui, principalmente até por ter essas discussões, né, tão importantes aí e levá-la para outros ambientes que não sejam o acadêmico. Muito obrigada pela presença, viu, Marcelo? A gente espera você aqui em outros momentos, tá? E aí a gente vai fazer um pequeno intervalo e já a gente volta com mais uma entrevista aqui do nosso programa. Até daqui a pouco, gente. Até, gente.
Eu sou uma pessoa não binária, ou seja, os gêneros masculino e feminino, ou os papéis de gênero construídos ao longo de séculos em cima de sexo biológico, não me contemplam. Eu não me identifico com o gênero masculino, nem com o feminino. Eu sei, é uma nomenclatura nova e a gente demora a se acostumar com a mudança. Não faz nem uma década desde que o termo homem e mulher trans se consolidaram. Então é claro que demanda paciência até que a gente se acostume com essas novas terminologias, né? Mas é importante ressaltar que, embora a terminologia seja nova, as pessoas não binárias elas existem desde sempre. Alguns povos indígenas chamavam ou ainda chamam essas pessoas de Two Spirits, que é um termo que ainda existe nos Estados Unidos e que significa literalmente dois espíritos. Esse termo ele contempla o masculino e o feminino dentro do mesmo corpo. Trazendo mais para a contemporaneidade, a gente tem Greta Garbo, aquela grande atriz do teatro, que já era não binária, mesmo sem ter consciência ainda do termo. E quem é que não lembra do David Bowie, aquele ser místico e aparentemente sem gênero dos anos 80? O David, ao menos por um tempo, ele se identificou como alguém que não era contemplado pelos gêneros pré-definidos. Então, gente, é absolutamente normal a gente olhar para as estruturas antiguíssimas, pré-moldes sociais e dizer, olha, eu não caibo nisso aí não. E tudo bem. Todo mundo conhece ou vai conhecer uma pessoa não binária, mesmo que ela não tenha ainda consciência desse termo. Então, tem pessoas que não cabem. E convenhamos, né? Todo mundo é tão diferente um do outro para caber em duas caixinhas. Pô, tô aqui para dizer e provar para vocês que pessoas não binárias não são resumidas a pronomes. O pronome neutro, que tanto assusta, ele parece fantasma, né, coisa do outro mundo. Ele é uma mudança que vai ser articulada aos poucos, né? É uma mudança que demanda atenção, carinho e cuidado com a fala. A nossa língua ela também permite falar sem uso de pronome. E eu acredito que esse seja o melhor caminho, né? Na inevitabilidade de usar um pronome, a nossa língua ela precisa evoluir para contemplar todos. E aí você pergunta à pessoa como que ela se identifica, como que ela prefere. A língua evolui, a língua muda, como tudo, sabe? Pode parecer bobeira para você, mas para uma pessoa não binária significa muito ser apontada pelo pronome, ou pelos pronomes que ela se sente confortável. É respeito. É difícil? É um pouquinho, mas tudo começa pelo respeito. Eu posso citar, para terminar, algumas pessoas não binárias maravilhosas que me inspiram. Tilda Swinton, Felipe Cato, Ezra Miller, Bárbara Paz e Demi Lovato. E saibam que eu não sou uma sabe-tudo. Toda essa questão de gênero eu aprendi pela necessidade de me sentir contemplado. Foram anos tentando me forçar dentro de uma caixinha masculina, porque meus pais assim quiseram, porque a sociedade assim quis. Hoje, aos 24 anos, sei que eu não sou. Como foi muito importante para mim, também pode ser para os outros. Então respeite quem se identifica dessa forma. E se você tem dúvidas sobre gênero ou sexualidade, estuda, pesquisa. E quem sabe você se sinta feliz e realizado em sair do armário, como eu saí pela segunda vez. Bom, é isso, gente. Eu estou muito feliz com o convite e espero que vocês tenham gostado dessa pequena palestrinha. Me sigam no Instagram, é Pietro Universo, em vez de O, é um 0. Obrigado. Olá pessoal, estamos de volta com o programa F5, discutindo esse tema tão importante, tão atual, que são as questões sobre diversidade e sexualidade. Certo, Fernanda? Certíssimo, eu pedi. E agora a gente está aqui no estúdio a Marina Couto, que ela é professora de ensino médio, toca em ministérios de música da igreja e é também assumidamente lésbica e vai contar um pouquinho para a gente dessa jornada. Seja bem-vinda, Marina, obrigada pela presença. Muito obrigada, gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Vamos começar então o nosso papo, você falando um pouquinho aí dessa sua história, dessa sua jornada. Pensando assim, né, como a gente estava conversando anteriormente, geralmente a gente sabe que a gente é gay desde que
a gente nasce, né? E desde que a gente vai criando certas relações. Então, eu lembro, por exemplo, eu nova, eu ia até de bicicleta até a casa da namorada do meu irmão e ficava na porta esperando ela sair na sacada, né? Aí ela saía na sacada, eu saía correndo de bicicleta, nossa, vi. Então, são situações que depois que a gente se entende, a gente lembra e fala, nossa, realmente é algo que sempre fez parte de mim. Mas tem toda uma construção, né, que faz com que a gente demore. Eu demorei muito, 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 assim, para entender a minha sexualidade, para depois de entender minha sexualidade, pensar em falar sobre isso, né, e para depois de pensar, falar sobre isso, me entender dessa maneira. Eu acho que, como você falou aí no início, né, eu tive uma criação muito católica, muito, muito religiosa. Então, eu cresci dormindo em banco de igreja, né? Meus pais lá na reunião e eu lá dormindo e tal. Então, sempre foi uma coisa construída na minha vida, de que eu iria crescer, de que eu iria fazer ENFIR, né? Encontro de namorados firmes, que depois eu ia fazer SCC, né? Meu sonho era fazer SCC e ser tia do EAC, né? Então, foi toda uma questão construída que eu acredito que tenha dificultado muito para que eu entendesse o que eu era. E foi só assim, no finalzinho do ensino médio, que eu tive um namorado e ele me contou que ele era gay, né? Foi bem assim, era bem perto do meu aniversário, inclusive, revoltada, né? Ele terminou comigo e falou, então, deixa eu te contar, é porque eu sou gay. Aí eu... Nossa, e aí de repente eu descobri que todos os meus amigos eram também. Eu falei, nossa, eu já estou no grupo, né, e nem sabia. Então, inicialmente, meu contato foi até para seguir os meninos mesmo, assim, tal, falar, não, vou sair, continuo saindo com a mesma turma e tal. E então isso me foi apresentado, porque até então não havia essa discussão lá em casa, era sempre algo muito distante da gente, na própria escola, não era algo assim que eu vivenciava, então não passava pela minha cabeça que isso podia acontecer. Embora a gente, né, sempre sinta e tudo mais, e a sensação é muito diferente. E aí foi meu primeiro contato. Aí eu lembro que fui num barzinho até, vocês nem... Quer dizer, vocês devem lembrar o Bar da Múmia, ali atrás né, não existe mais, hoje os meninos nem sabem, ali, Durães e tal... E aí foi a primeira vez que eu, né, fiquei com uma menina. Eu falei, nossa, cheguei em casa, escovei o dente 10 mil vezes. Tomei uns 3 banhos e falei, agora, meu Deus do céu, eu tenho que confessar. Aí fui confessar, né, tadinho, Padre João. Aí falei, Padre João, tá. Assim, eu fiquei com uma mulher e tal. Ele, minha filha, tenta evitar e tudo mais. Aí eu parei de conversar com todo mundo. Sabe, aí cortei contato com as meninas, cortei contato com meus amigos, não conversava, não saía, porque eu tinha que evitar, né? E aí foi até a faculdade, eu tive um namorado e tal, namorei 2 anos. Aí até a faculdade para eu chegar e reencontrar essa mesma menina que eu fiquei, né? Eu fazia letras na época, ela tinha passado em direito. Aí eu saí da sala, ela estava na porta. Aí eu falei, olá, tudo bom? E aí a gente começou a ficar de novo e tal. Então, assim, na verdade mesmo que... Primeira vez que eu fiquei com mulher, eu tinha 17. E aí depois eu fui ficar de novo só com 22, né? Então, assim, foi... E todo esse tempo, assim, negando e tentando não falar nada. E lá em casa era algo, assim, não discutível mesmo. Com todos os meus amigos, como... O pai tinha falado para evitar, né? Eu falei, então tá. Então agora eu só vou andar com a galera hétero. #hétero. Aí foi bem assim. Aí a faculdade abriu muito minha cabeça, graças a Deus. E aí a partir disso que eu fui, né? Graças a Deus. Graças a Deus se encontrou, né? Graças a Deus e graças até a si mesmo, né? Para poder... Com certeza. E aí vem aquela pergunta, como é que a família reagiu a isso? Pai, mãe, irmão, então, tia, avó... Então, né, aquela coisa. Então, com 2012, eu falo que tem 3 anos que marcaram muito minha vida, que foi 2012, 2016 e 2019. Foram, assim, divisores. E aí, 2012, eu
comecei a ficar com uma menina e eu, nossa, fiquei muito apaixonada e tal. Então foi aquela coisa, né? Nossa, preciso me assumir e tal, assumir esse amor, coitada. Né? Hoje nem converso mais com ela, mas enfim. Obrigada. Por participar desse momento. Por participar desse momento tão bonito na minha vida. E aí eu lembro que eu cheguei, a primeira pessoa para quem eu contei foi minha irmã. Aí eu falei com minha irmã, falei, Aninha, tal, é isso, eu acho que eu sou gay. Aí ela, um pouco impactada, mas ok. Aí a Aninha sempre foi muito minha amiga e tal, então me deu todo aquele apoio, aí me levava, conheceu minha namorada e tal. Aí eu fui contar pro meu irmão, tadinho. Aí eu falei com o Paulinho, falei, nossa, Paulinho, tal, então, eu acho que eu sou gay. Aí ele, meu Deus do céu, não devia ter te ensinado a jogar bola, não devia ter te deixado usar meu boné do Homem-Aranha e tal. Eu falei, então, né, não é isso, a culpa não foi sua, pode ficar tranquilo, não tem uma questão de culpa e tal. Hoje ele, tadinho, eu acho bonitinho que ele vai tentando construir. Então, às vezes ele fala alguma coisa, ele fala, mas peraí, como é que é isso e tal? Aí eu, não, calma, pode ir. Então eu acho bonitinho ele tentando, assim, ele tenta estudar muito sobre isso. Mas a primeira coisa dele foi isso, ele falou, então, você tem que falar com minha mãe, né? Porque lá em casa a gente foi ensinado a falar tudo com minha mãe. Então, assim, você vai ter que falar com minha mãe, como é que você vai falar com minha mãe? Eu falei, então, não sei. Aí teve o aniversário do Paulinho na casa dele, eu levei minha namorada como minha amiga e tudo mais. E minha mãe achou aquilo muito estranho e ela um dia perguntou e falou, minha filha, você não vai me contar, então eu vou te perguntar. O que você tem para me falar? Aí eu nem lembro muito bem, porque para mim, na minha cabeça, assim, ficou algo muito, sabe, estranho. Aí eu fui e falei, então, mãe, eu acho que eu sou gay. Aí ela ficou, assim, uns 30 minutos, assim, sabe, paradas. E eu também, né, tipo assim, o que eu faço agora? Quem fala primeiro? Né? Será que ela tá passando mal? Eu vou apanhar muito, certeza, porque minha mãe era muito de bater na gente, né? Até hoje, se ela puder, ela bate. Aí eu falei assim, putz, o que eu vou fazer e tal? Aí ela ficou assim uns 30 minutos, aí ela foi, pegou a Bíblia e foi ler comigo aquela parte, né? Que fala da vaidade. Então, são vaidades e tudo mais. E aí, falei, tá, mãe, né? Eu já tinha passado pelo processo de confissão, já tinha tentado negar, já tinha uns 5 anos que eu estava nessa, então beleza, vamos tentar de novo. Aí ela me pediu para esperar e tal, que acho que os pais sempre têm essa ideia de que é uma fase, né? Aí eu falei, eu não conto pro meu pai ainda não e tal, aquela coisa. Ela, como é que eu não vou contar pro seu pai? Eu vou contar para todo mundo, como é que o pessoal da escola vai pensar? Eu trabalhava com Eva, né? Eva super, e assim, super evangélica, e muito próxima de mim, ela, o que a Eva vai pensar? E tarará. E eu acho que a primeira situação é essa, né? Tentar constranger a gente. Eu lembro que ela falou comigo que a Aninha tinha vergonha de me dar carona, porque as pessoas iam achar que ela era gay também. Então, assim, uma série de mitos que foram sendo criados e tal. E aí depois, quando nós contamos pro meu pai teve literalmente um infarto, embora ele fale que não, né? Ele fala que não, nunca tive um infarto, fiquei no hospital obrigado e tal, eu queria ir embora e tal. E obviamente não foi por causa disso, né? O fato dele fumar sempre a vida inteira, comer um tanto de gordura e tal, e ter todos os problemas que levaram a isso, mas inicialmente a gente cria isso, né? Nossa, velho, infartei meu pai, tô destruindo a família. Eu lembro uma vez na casa da minha avó, em Juiz de Fora, minha mãe falando, né? A família tá destruída por causa sua. Eu falei, putz, que uma responsabilidade peso. muito grande, né? Né? Eu falei, não acho não, mas tudo bem, né? Mas assim, ao mesmo tempo, eu entendo muito o lado dela. É uma questão, assim, de muito medo, né? Muito medo. E aí, em 2016... eu perdi um grande amigo, que era muito meu amigo, o irmão dele tinha sido meu colega no ensino médio, a mãe dele foi minha colega na faculdade, e a gente se descobriu junto, que foi André, não sei se vocês vão lembrar do caso do Bugarim. Sim. Isso. E aí eu tinha conversado com o Dé no dia, ele tinha chegado, ele fez um grupo no WhatsApp pra gente encontrar, ele falou, vou pra formatura de Mauro e depois nós vamos encontrar. E aí, quando o André morreu, e foi de uma forma assim muito, né, drástica, aí vai 2016, já é o segundo divisor de águas da minha vida. Que aí foi o momento que eu falei, não, agora você tá doido.
preciso, né, tomar alguma atitude. Aí eu lembro que foi a primeira vez que eu falei no Sólido que eu era lésbica. Aí eu levantei bandeira mesmo, eu fiz meus alunos todos irem para a passeata. Eu falei, não, nós vamos para a passeata, porque eu fiquei sabendo da notícia, eu estava dando aula. Ele tinha postado uma memória do Facebook que era da formatura dele, e era bem eu puxando a gravata dele assim, então todo mundo começou a me mandar mensagem. O povo, nossa, e tal, e eu tomei um susto. Tanto que eu fiquei tão desesperada que eu liguei para a mãe dele, porque eu não sabia se era verdade, eu fiquei desesperada, e eu liguei e falei, oi Joyce, tá joia? É Nina de 10. Aí ela começou a chorar, e eu desesperei, entrei no carro, saí andando. Eu lembro que eu cheguei em casa e minha mãe falou que a próxima seria eu, algo mais ou menos assim. Aí eu acho que foi o momento em que eu entendi que, na verdade, tudo que ela estava ali vivendo era muito mais medo, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente morre de medo, e eu acho que a gente morre de medo mesmo, eu morro de medo de andar, por exemplo, estou andando com Mariana no shopping, a gente de mão dada, você vê todo mundo te olhando, aí você dá a mão, né? Você tá assim... Você para, porque as pessoas elas não estão preparadas para ver, tadinhas. E aí, nesse momento assim, eu falei, não, a partir de agora mesmo eu vou levantar a bandeira. Aí fui, contei no colégio, nessa época eu já estava com Mariana, aí foi na formatura, chegamos as duas de salto, e, sabe, bonito e tal, foi um momento assim, na formatura do Sólido, eu e Mariana de mão dada e tal, na frente de todos os pais, e falei, não, é isso. E aí, desde então, né... Aí meu medo era falar para Eva, né? Porque todo mundo do colégio já sabia, menos Eva, porque Eva era muito parecida com minha mãe. Eu falei, vai passar por isso de novo, né? Primeiro conto pro padre, depois conto minha mãe, agora contar para Eva. Aí só que foi muito assim, foi muito marcante para mim, que eu lembro que um dia eu tinha brigado com Mariana, eu estava muito mal, aí eu tinha muita proximidade com a Evinha. Aí eu falei, Evinha, eu tô muito mal, preciso ir na sua casa. Ela, não, vem aqui, Má. E na casa dela, na parte de cima, assim, tem uma varanda, e aí lá era onde a gente corrigia a redação e tal, e aí eu sentei do lado dela e eu fui e falei, ô Evinha, é porque eu sou gay. Aquela coisa, né, você tem que falar milhões de vezes isso. Então, eu acho engraçado, porque na hora que a gente fala, por mais que a gente saiba, Tem a gente sempre fala, falar, né, é porque eu acho que né? eu sou gay, entendeu? Porque... eu acredito que as pessoas, elas, não sei se elas se sentem mais confortáveis assim, e a Com gente essa tem dúvida, um pouco né, de apresentar medo, essa Mas foi outra coisa que eu percebi também, depois que eu comecei a falar com muito mais naturalidade, as pessoas pararam de dar, tipo assim, de falar comigo, entendeu? Antigamente eu falava, não, é porque eu acho que eu sou gay e tal, aí hoje eu falo com muita naturalidade, não falo, eu tô minha esposa e tal. E as pessoas param de dar, né, de... importância. Para elas, eu acho que elas perdem um pouco a possibilidade de interferir na sua vida. Porque quando você fala, eu acho, elas acham assim, né, não, ela tá na dúvida, então eu posso interferir ainda, peraí, deixa eu intervir aqui, que pode ser que ela não seja, né? E aí eu falei com a Evinha e... nossa, eu chorei. Eu lembro que ela falou comigo que ela me amava ainda mais porque eu tinha contado isso. Aí eu levantei bandeira mesmo, falei, agora é que eu sou, porque eu já contei para todo mundo, então já posso ir. Aí desde então que eu comecei a falar na sala, eu lembro uma vez porque os meninos sempre perguntavam, né? E aí eu lembro uma vez que eu estava no shopping com Mariana e uma aluna chegou e falou, eu te vi no shopping. Eu já tinha visto ela no shopping, não cumprimentei, né? Porque eu estava com Mariana e tal, ela te vi no shopping. Aí eu também te vi e tal. Você estava com uma moça, quem é ela? Aí foi a primeira vez que eu falei, isso em 2016 ainda, eu falei, minha namorada. Aí eu acho engraçado que esses momentos em que eu falo, eles ficam meio estranhos na minha vida, assim, eles ficam meio estáticos, porque parece que aconteceu alguma coisa, assim. Aí eu falei, minha namorada. Aí eu esperei a sala toda, aí todo mundo tranquilo, e ela, ai que legal, então ela é linda. Eu falei, então ela é linda, é isso mesmo e tal. Então foi muito assim, sabe? Mas foi um processo, tem sido um processo, na verdade. E essa terceira data que você falou? É mesmo, faltou 2013, 2016, 2019. 2019 que aí acho que coroa esse processo. 2019, na verdade, foi o ano em que Eva morreu, né? E porque eu trabalhei com Eva há 11 anos, né? E 2019, na verdade, 26,
de julho, ela teve a parada cardiovascular, inclusive é aniversário da minha mãe. E aí, minha vida, assim, deu outro revestrez muito grande, porque, na verdade, eu perdi uma parte muito importante da minha vida. E aí, chegou 2020, eu falei, nossa, agora ok, vai dar tudo certo. E aí teve a pandemia, que aí eu perdi a outra parte importantíssima da minha vida, que era meu trabalho, né? Que era, tipo, eu tive que sair da sala de aula. E sair da sala de aula, então, foi muito assim. Então, na verdade, 2019 foi muito importante para estar sendo, é um processo ainda, porque ainda não estou, né, para eu conseguir falar isso aqui agora, assim, dá tempos de terapia. Mas para eu conseguir, assim, pensar quem eu sou, porque eu acho que, não sei se vocês talvez vocês não pensem assim, mas a sensação que eu tive é que pelo fato de eu ser gay, eu tinha que ser muito boa naquilo que eu fosse fazer. Então, tipo, eu trabalhei muito. E na época que eu contei lá em casa, eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava 10. Tanto que eu fui fazer direito, depois de formada de letras, né? Pra quê? Pra sair mais de casa. Aí terminei, depois fui fazer o mestrado, pra sair de casa mesmo. Porque, né? Minha mãe falou comigo que era uma parte da minha vida que ela não queria fazer parte. Aí eu saía muito de casa, então eu trabalhei muito. Eu acho que eu me identifiquei muito com a Marina professora, sabe? Só assim, minha identidade foi muito isso. Então, quando em 2019 eu perdi isso, em 2020 também por causa da pandemia, aí eu acho que é um processo assim, de reconstrução, que agora eu tenho que saber quem eu sou, entendeu? Marina, e como que conselho você daria para uma pessoa que né, e que gostaria de colocar isso para fora, que está com medo, porque você enfrentou aí uma família extremamente tradicional, muito católica, né? Muito de religião mesmo. Que conselho você daria para essa pessoa? Então, olha, primeiro tente conversar ao máximo com as pessoas. Hoje eu falo muito com os meus alunos sobre isso, porque embora eu entenda a importância do movimento agressivo para que haja uma revolução, não combina muito comigo. Eu não consigo muito brigar para fazer a pessoa entender. Eu acho que ela não vai entender, para falar a verdade. Se você for brigar com a pessoa, ela vai se reprimir ainda mais e perder um pouco de quem ela é, porque a gente acaba negando aquilo que nos forma. Então, eu acredito que seja a ideia do diálogo. Então, eu falo muito com os meninos hoje na sala, eu falo, olha, você pode não entender o que a pessoa está passando, mas você precisa pelo menos ouvir. Então, eu falo, ó, tenta conversar com quem você sabe que te ama, com quem você sabe que vai te ouvir. Se a pessoa tiver uma resposta imediata, porque é sempre assim, né? Você fala com a pessoa tem uma resposta e é sempre negativa. Eu nunca vi, assim, ninguém chegar e falar, nossa, que legal e tal. Então, as pessoas, elas sempre se assustam. Então, mesmo que ela tenha essa resposta negativa, tenta falar. Fala assim, olha, mas deixa eu te explicar um pouco sobre mim, sobre o que eu sinto. Uma coisa que eu aprendi muito é que quando a gente pede ajuda, as pessoas ajudam, entendeu? Porque o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir útil. Então, quando você tem muito medo de pedir ajuda, as pessoas costumam te julgar. Mas quando você fala, não, mas peraí, eu tô com medo, eu preciso de você, você não pode fazer isso comigo agora porque eu preciso de você nesse momento para saber quem eu sou. Eu acho engraçado porque é uma pseudo-importância que você dá para a pessoa, porque na verdade o processo é seu, né? Mas que faz com que a pessoa fale, não, eu preciso realmente. Então assim, peça ajuda, não se cale porque você não teve a ajuda talvez da pessoa que você esperava, né? Eu nunca achei que eu fosse ser tão acolhida por Eva. Era meu maior medo, né? Porque ela era super religiosa e tal. Eu lembro no início, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu escondia as tatuagens. E eu podia ter falado antes, né? Que eu ia sofrer menos. Mas, então assim, às vezes vai vir de uma pessoa que você não espera, mas que é o pontinho. Então peça ajuda, vai com calma, conversa, tenta se colocar no lugar do outro. Hoje eu entendo muito a situação dos meus pais e falo assim, é uma coisa que eu quero para minha vida, é estar com a minha família. Então eu não vou brigar. Minha mãe fala, meu pai fala, hoje a gente vive uma relação muito boa, eles são muito amigos de Mariana e tudo mais, só que tem aquele preconceito velado, né, que é aquela coisa assim de você fala, ou então você pergunta, né, eu lembro quando eu contei pro meu pai falou bem assim, minha filha, você é tão bonita, tão inteligente,
você dá conta de arrumar um namorado? Eu falei, não, dá conta eu dou, né? Eu só não quero. É uma coisa assim. Então, assim, você entende. E eu lembro muito que meu pai é muito doce. E o olhar dele, assim, é um olhar de tipo, não é estranho. Mas ele adora a Mari. Então, assim, ele chega, trata ela super bem. Eu acho que a ideia é conversar, é tentar resgatar nas pessoas aquilo que é a empatia e a humanidade, porque eu acho que é o que move o mundo e nós só vamos conseguir modificar a situação da comunidade LGBTQIA+, quando as pessoas, tanto do movimento quanto de quem não é do movimento, perceberem que o diálogo é o mais importante. É o mais importante, e não a imposição. O diálogo, porque através do diálogo vai se divulgar a informação, o conhecimento e vai se atingir essa perspectiva do respeito, né, que a gente tem falado tanto, né? Acho que, na verdade, né, eu gosto muito da palavra conhecer, porque ela me lembra sempre a ideia de ser com alguém, né? Então, conhecer é ser com. E a pessoa, ela só consegue mesmo criar com você um vínculo a partir do momento em que ela vivencia com você aquilo tudo que você está passando. Então, não pode haver uma disputa. Embora exista a importância do direito e da luta, não pode ser criada uma cisão, né? Um hiato aí ainda maior. Então, tem que ser aquilo, olha, façam parte do meu mundo porque eu quero fazer do seu. Questão de certa forma mesmo, de viver em comunidade, né? Todos nós somos iguais, todos nós temos os direitos, né? Todos nós somos da mesma comunidade, então vamos exercer essa prática do comum, né? Da divisão. Do coletivo. Do né? coletivo, exatamente, do coletivo. É isso aí. A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, infelizmente, mas eu queria que você comentasse um pouco da questão da religião aí, né? Que a gente falou muito da religião e você é uma pessoa que está dentro da igreja, que toca. Como que é essa sua relação aí? Então, eu tenho uma relação muito boa com Jesus, sabe? Eu falo assim que se ele tivesse um filho preferido, que dizem que não tem, mas eu acho que sou eu, aí seria eu, porque ele toma muita conta de mim, assim. Então, para mim é muito tranquilo isso. Eu geralmente, eu toco na igreja, eu sou salmista, já fui catequista, né? E sempre que chega um padre novo, eu vou e falo com o padre, eu falo, padre, tal, ele vai ser meu pároco, é o meu pastor, né? Não, agora eu já parei de falar muito o que eu acho, sabe? Eu falo assim, o último padre mesmo da minha paróquia, eu falei, então, preciso conversar com o senhor e tal, que eu tô aqui e eu sou lésbica, eu tenho uma companheira, eu sou casada, nós vivemos juntas e eu sei que eu tô à frente, porque já teve padre que falou comigo, por exemplo, que eu evitasse cantar o salmo, eu evitasse ser catequista, porque há uma distância entre o que eu prego e o que eu vivo. Então eu vou sempre perguntar para o padre, né? Até porque, assim, se as pessoas... porque as pessoas sabem, eu não escondo de ninguém. Então elas vão ficar, nossa, olha lá, sapatão cantando salmo. Então eu falava, meu padre sabe, ele não falou nada, ele é meu pastor, então ok. Né? Aí eu falo, ô padre e tal. Aí ele, não, e você tá bem? Você é feliz? Você encontrou o seu caminho? Aí eu falei, encontrei. Ele, então eu não tenho nada com isso, não. Aí, o importante pode cantar, pode fazer, o importante é você estar na comunidade. Então, assim, eu sempre faço isso, mas, por exemplo, eu fui convidada no Natal agora para cantar em uma paróquia que não é a minha. E eles falaram, vão cantar, eu até cantei o salmo também, e era o dia da Sagrada Família. E eu fui com Mariana não gosta muito de igreja, assim, tadinha, ela é bem traumatizada. Aí eu falei, amor, vamos e tal, comigo. E aí o padre, tadinho, ele batia assim, sabe, onde estava a Bíblia, na hora da homilia, para falar. Que pode falar o que for. Casamento é macho e fêmea, não era nem homem e mulher, era macho e fêmea. Mariana levantou assim, eu falei, meu Deus, é agora que Mariana vai bater nesse padre. Certeza, ela levantou nervosa e eu já achei que ele fosse xingar, porque ele era desse padre, mesmo assim, que chama o povo e tal. Só que assim, eu falei, uai, pensamento, né? Eu falei com Mariana, falei assim, se falasse qualquer coisa comigo, ela, se eu fosse você tinha falado que você era sapatão e que você cantou o salmo, ele tinha acabado de te elogiar e parará. Falei, amor, mas... O
problema ali é dele, né? Pior é ele, que é o bom pastor e ainda perde a que ovelha desgarrada. usa essa terminologia, né? Né? É até agressiva, extremamente agressiva. Não, e assim, gente, mas acontece muito. Mas aí no mesmo dia o Padre Fábio postou uma homilia, fez a missa da Sagrada Família, falando da importância da família e do que é a família, né? Que na verdade não é necessariamente o homem e a mulher, mas sim o que a família e a Sagrada Família representa: respeito, amor, acolhimento. Então você pega assim, existem essas pessoas e o que elas precisam? Como você falou, de conhecimento. Elas precisam sentir isso. Eu acho que a partir do momento em que você abre um pouco do que você viveu para as pessoas, elas tendem a se sensibilizar. Eu acho até mais eficiente do que o conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico é muito importante e ele vai fazer com que a gente se encontre. Mas a outra pessoa, ela não vai estudar aquilo que não interessa a ela. Mas ela quer fazer parte da sua vida se ela te ama. Então... Marina, muito obrigada pela sua presença, a gente ficou muito feliz com a sua participação e a gente espera te ter aqui em outros momentos para falar também sobre outros assuntos, né, Opidio? Até para a gente falar sobre escola, até porque o depoimento seu foi muito verdadeiro, sabe? É muito leve e, de certa forma, muito tranquilo, né? E isso é importante até para, de certa forma, quebrar um pouco uma fala mais séria, mais acadêmica. Eu não consigo ser séria, gente, eu tento, mas é difícil para mim. Marina, muito obrigado, então. Eu que agradeço, obrigada. E aí a gente vai fazer um pequeno intervalo, né? Vamos fazer um pequeno intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Finalmente a gente contou para os nossos pais do nosso casamento. Acho que com a família dela, que a gente esperava que fosse muito, muito tranquilo, assim, a gente até já chegou e foi contando, que falou, eles levam na boa, A gente sentou na mesa e falou, então, temos uma notícia. Vamos casar. A gente vai casar. E aí todo mundo ficou um pouco chocado, assim. Rolou um grande silêncio assustador, assim. E o pai da Gabi só falou, me passa o uísque. Mas aí, ao longo da semana, a gente foi conversando e não tem nada a ver com o fato de eu casar com a Fábia, porque eles adoram a Fábia. A Fábia não é minha primeira namorada, nem nada. É só que minha mãe e meu pai, eles queriam, sei lá, eles têm as expectativas de que eu casasse um pouco mais velha, porque eles casaram muito novos, eles ficam, preocupados, você é muito nova pra casar, tem certeza. E aí eles levantaram também a questão de, como é que você vai contar pros seus avós? E sempre rola um pouco essa preocupação como lidar com as pessoas mais velhas. Porque ela tava morrendo de medo aqui em casa, ela ficava todo dia, a gente deitava à noite. Eu falo minha mãe, e ela ficava, vou matar minha mãe. Estamos de volta, pessoal, e como a gente já falou antes, né, o programa está muito interessante com essa discussão sobre diversidade e sexualidade, certo, Fernanda? Certíssimo, e agora a gente vai abordar esse tema numa ótica um pouco diferente do que a gente veio fazendo até agora, né? A gente está aqui no estúdio com a Simone, que ela é uma mãe, né? Ela participa de um movimento, encabeça um movimento de mães de LGBTQIA+, e ela vai falar um pouquinho sobre essa questão toda, esse sentimento, né, Simone? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, obrigada por participar. Bom, então iniciando o nosso bate-papo, né, Simone, como foi para você, como mãe, receber da sua filha a revelação, né, de que ela era gay? Eu pedi para mim foi muito tranquilo, mas eu gosto muito de ressaltar que foi muito tranquilo porque eu já vinha trabalhando com a questão de gênero e sexualidade. Eu sou pesquisadora de gênero e sexualidade, eu coordenava grupos de estudo, né? Eu sou professora no curso de Direito, então a gente já trabalhava com isso. Então, em razão de toda essa informação, para mim não causou qualquer impacto. Em razão do meu trabalho, a minha família também era muito bem informada a respeito do assunto. E aí o que acontece? Em razão dessa experiência da nossa família, a segurança, o acolhimento que minha filha, né, pôde vivenciar, nunca foi questionada, é que eu comecei a pensar nas famílias de outras pessoas, sobretudo crianças e jovens LGBTQIA+. Como eu disse, eu coordenava na instituição
onde eu trabalhava, um grupo de estudo e pesquisa e ficava muito impactada com relatos, né, que os meus alunos, que os membros do meu grupo de estudos me apresentavam, sobretudo em relação à rejeição da própria família. Então, aqueles que falavam a respeito, né, de sua sexualidade, da sua orientação, da sua identidade de gênero, passavam com dificuldades relativas à aceitação e às vezes vivenciando até violências, né, e outros que simplesmente não tinham como falar a respeito devido à insegurança, não sabiam como a família ia reagir. Então, isso tudo começou a me chamar muita atenção e ficou muito claro para mim que só esse trabalho no meio acadêmico que eu estava realizando não era suficiente, né? Mais claro ainda ficou quando a minha filha ela começa um relacionamento, né? A minha filha hoje está casada com uma outra mulher e a experiência da minha nora já foi diferenciada. Então, tudo isso somado me chamou a atenção que era necessário realmente um trabalho de acolhimento e informação junto às famílias de pessoas LGBTQIA+. Isso é importante porque, num primeiro momento, a gente julga até de maneira equivocada o preconceito e discriminação, às vezes, que acontece dentro da família, mas é muito importante lembrar que muitas vezes a pessoa não tem qualquer informação a respeito, né? A pessoa passa por todo um processo de educação, de socialização, entra a questão religiosa, então a pessoa realmente ela desconhece, e tudo que é desconhecido assusta, não é isso? Causa insegurança. Então, eu aceitei, eu fui convidada a assumir aqui na cidade esse movimento, porque na verdade é um movimento que já está no estado todo, é um coletivo, ele chama Mães pela Liberdade, né? Ele é formado por mães, familiares e aliados, que trabalham todos em várias cidades de Minas Gerais, com um trabalho de acolhimento, informação, né? Então, basicamente, são realizados encontros para que as pessoas possam trocar, né, experiências, testemunhos, relatos. Nós fazemos ações de informação mesmo, né, de explicar o que é a sexualidade, o que é a orientação sexual, o que é a identidade, para que a pessoa, né, as famílias, as mães, os pais, compreendam que não há nada de errado, que é algo inerente à condição humana, né, que da mesma maneira que aquele filho dela que é hétero, que é cis e que tem a namorada, que pode ter a filha, né, que é lésbica, que vai ter a namorada também. E, excepcionalmente, né, quando necessário, quando há uma demanda, como aconteceu agora durante o período da pandemia, nós promovemos ações em parcerias com outros movimentos, né, como o MGG, muito conhecido, muito importante aqui na cidade também, de apoio material. Então, nós fizemos realização de doações, né, de alimentos, de materiais de segurança. Então, dependendo das demandas mais urgentes, né, e principalmente, eu gosto muito de ressaltar isso, em parceria com outros movimentos de outras ações. Hoje, por exemplo, eu sou membro do Incerto, né, que é o núcleo de extensão de diversidade sexual da Unimontes. Eu faço parte do GPEG também da Unimontes, que é um grupo que estuda a questão de gênero e violência, além de estar à frente, né, do coletivo, que é o Mães, fazendo esse trabalho junto às famílias, esse trabalho mais direto mesmo de acolhimento, de escuta, de informação e às vezes até de intervenção quando a situação exige. Eu sigo nessas ações também, né, acadêmicas, para poder tentar, né, atuar em várias áreas. Mas, basicamente, o movimento trabalha com acolhimento e informação. Informação é muito importante. Com certeza. Eu me coloco muito no lugar, assim, eu sou mãe também, e aí eu fico pensando nesse sofrimento que vocês, mães de LGBTQIA+, passam, o medo do que esse filho ou filha está passando na rua, né, com relação a preconceito. Eu penso que tudo que acontece acaba afetando você como mãe, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse sentimento, talvez seja até isso que te mova tanto para seguir nesses caminhos, né? Bom, você como mãe sabe que a nossa insegurança, o medo que nós sentimos, né, em razão a tudo que cerca nossos filhos é muito grande e é muito natural.
Então, toda mãe teme violência, toda mãe teme discriminação, toda mãe teme que seu filho não possa vivenciar de forma plena a sua existência, né? Que seu filho não tenha condições de ser feliz. A diferença da mãe, né, de um filho ele ou filha, a gente fala, né, nossas filhas, filhos e filhas LGBTQIA+, é que além de todos os riscos próprios da nossa sociedade, né, que a gente teme tanto hoje as violências, eles ainda têm esse risco a mais, né, em razão de algo que, diferentemente do que se imagina, não é escolha. Assim como a gente, né, como eu nasci uma mulher hétero, uma mulher cis, né, a minha filha nasceu uma mulher bissexual, né, e não há por que ficar justificando e explicando isso, mas esse simples fato, né, relacionado aos afetos, aos desejos, aos relacionamentos que esses nossos filhos e filhas e filhos vão experimentar, eles estão expostos às mais variadas violências, além daquelas que todos nós estamos. Então, vem os preconceitos no sentido literal, que a desinformação, né, nos faz ter conceitos equivocados sobre gênero e sexualidade. Essa desinformação, esse preconceito vai legitimar discriminações. Então, são pessoas que vivenciam nos variados espaços e relações sociais tratamentos diferenciados, oportunidades diferenciadas em razão do seu gênero e da sua sexualidade, né? E violências que vão desde a violência simbólica, que é esse tratamento diferenciado, à violência física, né? A gente que luta, né, nesse campo, a gente não cansa de falar. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então imagine você, como mãe, saber que seu filho gay, que sua filha lésbica, pode ser violentado, pode ser morto, porque foi visto na rua com a namorada, com o namorado, uma coisa que todos nós fazemos, né? Ah, porque seu filho pode ser espancado na rua porque ele é um gay afeminado, porque ele tem trejeitos e porque na nossa sociedade e cultura espera-se, né, que ele incorpore, né, que ele demonstre ser aquele macho, alfa. Então o medo, né, que a gente tem, para além de todos os medos próprios da maternidade, é esse. Agora, eu costumo dizer que o medo que eu mais tenho é realmente, né, que essas pessoas não possam viver plenamente e com orgulho o que elas são, porque é uma coisa que todos nós merecemos, né, é poder nos expressarmos exatamente como nós somos. Simone, você falou uma coisa muito interessante aí na hora que você estava descrevendo a ação do Incerto e a ação dos vários grupos que você participa. Existe aí uma sintonia, né, entre a academia e o espaço social, digamos assim, né, as outras associações que não têm essa conexão com a academia. Você como professor ou como mãe, como é que você enxerga essa importância, digamos assim, desse encontro, dessas ações que tem a instituição oficial, a academia e essas instituições que são instituições da sociedade civil, vamos dizer assim? Olha, eu acho imprescindível essa articulação, porque a gente está falando de um tema, né, de um fato que ele é tão complexo que não tem como você conseguir mudar, né, sobretudo em relação à violência, atacando, e eu vou usar atacar porque eu estou falando no sentido de luta mesmo, de uma área só. Então, eu penso que em todas as áreas, espaços e relações tem que haver uma mobilização nesse sentido. O meio acadêmico trabalha muito bem com a parte dos estudos, do pesquisa, né? Essa função social, né, de informar, de formar continuamente, né, e mudar paradigmas, conceitos, estereótipos. Agora, os movimentos sociais fazem, né, desempenham um papel também que é crucial, que é essa ação, como você disse, junto à população em geral. Infelizmente, no nosso país, ainda é uma minoria muito pequena que tem acesso, sobretudo, ao ensino superior. Então, muitas vezes, são informações que realmente não chegam, né, à grande maioria da população. E quando você tem, como eu estou tendo esse privilégio de vivenciar essa experiência aqui em Montes Claros, a oportunidade de trabalhar junto ao meio acadêmico, onde você se informa, pesquisa, né, busca cada vez mais ter acesso e produzir conhecimento a respeito, disseminar, e atuar junto àquelas ações, ONGs, coletivos, movimentos, que estão trabalhando ali diretamente com essas pessoas,
né? Nós temos movimentos aqui que trabalham apoiando, né, as trans e travestis profissionais do sexo. Temos aqui, né, movimentos que estão se articulando para poder garantir qualificação profissional. Então, quando isso é feito de forma articulada, a chance de sucesso é muito maior e você consegue acessar um público maior, né? Então, eu tenho uma situação muito feliz, muito privilegiada de poder transitar por esses universos. Então, imagine, eu tenho acesso às famílias, às próprias pessoas, aos movimentos, à academia, né? E sem falar que é uma responsabilidade, uma função, uma obrigação de todos nós lutar. Né? Aqui a gente está falando da questão LGBTQIA+, mas eu realmente acho que todo cidadão e cidadã tem essa obrigação de lutar contra os preconceitos, né? Vivemos numa sociedade muito desigual e a gente tem que usufruir do próprio privilégio. Se eu sou professora e sou ouvida, eu preciso falar, né, a respeito. Falando aí sobre ser ouvida, é até importante a gente pensar que essas lutas todas aí, elas têm um objetivo, né? Que não é só essa questão do respeito, mas também muito relacionada a direitos, né? Que não são alcançados por essa população LGBTIQIA+, né? Exatamente. E aí, quando falo de direito, está vindo exatamente para a minha área, né? Porque minha formação é em direito, eu sou professora de direito, o meu objeto de pesquisa hoje no doutorado é a respeito de direitos LGBTQIA+. E aí eu posso perceber que a gente já está dentro de um contexto em que há uma dificuldade generalizada de acesso e principalmente efetivação de direitos. Então, a gente tem uma série de direitos que estão previstos em leis, que estão assegurados em decisões judiciais, mas a gente não visualiza a implementação de políticas públicas. Então, quando a gente fala de direitos, o que, de um modo geral, às vezes as pessoas compreendem de forma equivocada, é que bastaria ter ali uma lei, né, para poder garantir isso. E está longe disso acontecer, né? Não adianta a lei prevista, bonitinha lá no artigo, se a pessoa, na sua vida diária, no seu dia a dia, ela não consegue usufruir disso. E é isso que mais falta, infelizmente, no nosso país, né? Que as pessoas, de um modo geral, e sobretudo as pessoas que fazem parte de grupos vulneráveis e minoritários, como a população LGBTQIA+, que elas possam usufruir desses direitos, que elas tenham acesso, né, à educação, à expulsão escolar de pessoas LGBTQIA+, é muito grande, a saúde, né? Nós temos aí mulheres, as pessoas trans, por exemplo, têm uma dificuldade imensa de acesso à saúde. Chega a gente notícia de mulheres trans, né, que ginecologistas se recusam a atender, né? Pessoas que não têm acesso ao tratamento, né, adequado, por exemplo, emprego, né? Então, assim, se a gente pensa na população trans, que ela é jogada, né, ela é obrigada a ir para a prostituição, não que a prostituição em si seja um problema, mas é que tem que ser realmente, né, a pessoa ela tem que ter opção, ela tem que ter escolha, e isso não acontece no nosso país. A população LGBTQIA+, no nosso país, não tem acesso às políticas públicas necessárias. Então, fica muito difícil falar de direito, né? Está lindo lá no papel, mas as pessoas não conseguem vivenciar, não acontece. Essa é uma discussão muito interessante, porque ao longo das entrevistas que a gente tem feito, né, reforça-se muito essa questão da luta, né, a questão do orgulho e principalmente essa questão da informação, do conhecimento, que está tudo isso ancorado para gerar essa perspectiva do respeito mesmo, né? Você como mãe, como ativista, qual a recomendação, a dica, né, aquela palavra básica para as pessoas que vão passar por isso, que estão passando por isso a partir do momento em que o filho revela a sexualidade e aí a pessoa fica perdida, cai. Como é que ela reage a isso? Muitas pessoas não lidam com isso de uma forma tranquila e outras realmente têm uma queda, né? Qual a recomendação, vamos dizer assim? Busquem apoio. Apoio em todos os sentidos. Se realmente uma pessoa que tem dificuldade, né, de buscar informação a respeito, de ler a respeito, busquem apoio. Nós temos hoje, não só aqui em Montes Claros, mas, né, no país inteiro hoje, uma série de movimentos, né, organizados com pessoas qualificadas para darem esse apoio, né? Nós temos movimentos no Brasil com equipes multidisciplinares, com psicólogos, com advogados, médicos que dão esse apoio. Então, se me permitem, aqui em Montes Claros, né, nós temos, né, o Mães pela Liberdade, busquem nas redes sociais, né,
contacte-nos e a gente vai dar todo esse apoio. Porque a partir do momento que você tem acesso a grupos de pessoas que estão preparadas para te dar esse acolhimento, a coisa flui. Porque nesses movimentos, né, as pessoas vão encontrar pessoas, e às vezes até profissionais, que vão conseguir cercar essa pessoa, essa família, né, de um acolhimento, de informação e de apoio, não que vai resolver a questão. Né? Não é que a pessoa vai sair de uma conversa com a gente, né, com uma outra visão de mundo, mas é muito ruim se sentir só no momento de insegurança. Né? E aí eu quero deixar bem claro aqui, ninguém está sozinho. Né? Nós estamos aqui, nós temos aqui na cidade vários movimentos, então busquem apoio, né? Busquem ajuda se necessário. Porque nesse momento aí eu penso que a maioria das famílias se fecham, né? Às vezes se revoltam, muitas delas ficam envergonhadas, né? Que aí até palavra do Marcelo no início, da questão do orgulho, né? Da importância desse orgulho. Então, de fato, estamos aí, né? Estou falando no lugar de vocês, para atender essas pessoas, né? Exato. Eu falava com um grupo de mães recentemente e nesse contexto, né? Mães que muito recentemente tinham descoberto, né, a condição, a sexualidade, né, de seus filhos. E como mãe, né, e aí eu falo principalmente com Maria Fernanda, como mãe, a gente lembra o que a gente sentiu, eu fico até muito emocionada, no momento que você recebe seu filho pela primeira vez no colo. A hora que você olha para o seu filho, você passou ali 9 meses gestando o seu filho, e aquela curiosidade, né? Cada ultrassom você fica tentando desvendar ali, né, a afeição, e aí, o que você sentiu, não é isso? Na hora que você recebeu. Então eu falo muito com essas mães, pensem nesse momento. Pense naquele sentimento, né? Porque dele você vai conseguir tirar muita força, muita energia e vai se abrir para toda a informação e tudo que for necessário para você cumprir aquela promessa que você fez àquela criança, a hora que você recebeu, que era de proteger e lutar para que ele seja feliz, sabe? Então, quando a gente lembra disso, você vai saber que não é orientação, identidade de gênero, qualquer outra coisa que vai abalar o amor que você sente por aquele filho. Então esse eu acho que é o primeiro passo. Concordo com você. Uma pena que nossa entrevista já está chegando ao final, né? Eu pedi. Foi um depoimento fantástico, Simone. Pela segurança, pela clareza que você vai expondo, os argumentos que você vai posicionando. É digamos assim, um fechamento para o programa excepcional. Acho que nós estamos conseguindo assim, né? Fazer aquele fechamento com chave de ouro, né? Abordando um tema extremamente interessante, atual, que gera muita dúvida, muito preconceito pelas pessoas até hoje, né? Apesar de todas as vitórias legais, apesar de toda a questão da visibilidade, da representatividade que os LGBTQIA+ têm conquistado. Então, acho que nós atingimos o objetivo, né, de trazer essa discussão de uma forma elaborada. Né? E mesmo com tudo isso, né, a gente vem aí repetidamente, todas as semanas, casos e mais casos, mortes, espancamento, né, muita violência, muita falta de respeito com essa população. Então, muito obrigada pela sua presença, viu? A gente espera te ter aqui em outros momentos, para que a gente possa abordar outras temáticas, né, sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Quero deixar uma última mensagem que eu falo sempre, né? Tenha certeza, eu falo sempre isso, amar é muito mais fácil que odiar, né? É simples assim. Verdade. Sem dúvida. Gente, então, aos nossos espectadores, né, o pessoal que está aqui nos acompanhando o programa, fica o nosso muito obrigado pela presença de todos. Esperamos que essa pitada de conhecimento, respeito e divulgação que a gente está trazendo possa abrir as cabeças aí e garantir uma sociedade muito mais justa e muito mais democrática e mais humana, né, para todos nós, um caminho de que efetivamente a gente consiga atingir uma qualidade de vida cada vez mais avançada e mais presente para cada um, para todos nós, né? Obrigada pela paciência, pela companhia de vocês e na semana que vem a gente volta. Até mais. Até mais, pessoal.